1 João 4:8. Você pode ler para nós? 1 João 4:8. Primeira João 4:8. Alguém pode ler para nós? E eu esperando alguém ler. Vou ler, então. Ok. Em 1 João 4:8. Isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ok, obrigado, irmão. Então, entre muitos princípios que nós podemos estudar, a gente não tem tempo para estudar todos eles, mas alguns. E esse aí é um princípio que realmente é tremendo. Independente de qualquer situação, Deus, ele é amor, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir. Você consegue fazer a diferença entre o que é norma e o que é princípio? Você tem essa diferença clara na sua mente do que é norma e do que é princípio, né? Isso é interessante que você tenha isso muito claro na sua mente, do que é norma e do que é princípio. Por exemplo, tem igreja que só canta de gravata, né? Tem um princípio que é a, a modéstia, mas uma norma que é a gravata. Mas se você cantar em outra igreja que não pede isso, não tem problema nenhum, né? E a pessoa ali no momento mudar isso aí, não vai estar quebrando, não vai estar derrubando nada. Mas existem algumas normas que, se você derrubar, você acaba decaindo do princípio. Aí nós precisamos deixar essas coisas muito claras em nossa mente, com nossos estudos da Bíblia, buscando isso aí, né? Existe normas que você pratica aqui e no céu você não vai praticar. Mas só que se essa norma aqui você derrubar, você decai do princípio, né? A mordomia cristã é um princípio. Aí eu pergunto para você, dízimo é norma ou princípio? É uma pergunta interessante, né, para você pensar aí, né? Existem algumas coisas, se você derrubar, você decai do princípio. Então é preciso analisar, estudar, pedir a Deus discernimento para que a gente não esteja caindo de um princípio por derrubar uma norma. Não, pense nisso aí, enquanto a gente vai estudar um pouquinho nessa madrugada. O que é princípio para você? Um pedacinho de um vídeo aqui interessante, eu queria que você visse aqui, para você pensar um pouquinho. Ajoelhe-se rápido. Eu não posso. O senhor sabe disso. Você o quê? Realmente, o faraó é a grandeza em pessoa. Mas, senhor, minha fé decreta que só posso me ajoelhar diante de Deus, mesmo correndo risco de morte. Aproxime-se. Prestem atenção todos. Em primeiro lugar, eu sei que este homem não vai mentir para mim para salvar sua vida. Não sei se você conseguiu escutar aí, que às vezes o áudio some, mas é uma cena do José, né? Que Potifar manda ele se ajoelhar, ele disse que não podia porque ele adorava a Deus, né? Na educação dele, e mesmo correndo risco de morte. Então, querido, o princípio, ele tem a ver com isso aí, que mesmo que eu esteja passando a maior dificuldade da vida, o maior problema, mesmo que chegue ao limite da morte, eu não posso quebrá-lo porque é um princípio, né? E tem algumas coisas acontecidas por aí que têm causado muita preocupação. Nós vamos analisar isso também. Pegue sua Bíblia em Daniel. Daniel, o capítulo 1, primeiro, depois a gente vai no 3. Daniel 1, versículo 8. Vamos para a dinâmica aqui para a gente ganhar tempo.
Daniel 1:8, primeiro. Daniel 1:8. E ele vai dizendo assim, Daniel 1:8, ó. E Daniel, a minha tradução aqui fala, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Tem outras traduções que falam assim, ó, Daniel decidiu firmemente, né? Ele, seus amigos ali, o Ananias, Misael e Azarias, que não iria se contaminar. Então, na chegada, no princípio, logo no começo, ele já decidiu que não iria abrir mão dos princípios, não iria abrir mão de servir a Deus. Né? Às vezes você está começando na fé agora, você já tem muito tempo na fé, mas nós precisamos decidir no nosso coração que não vamos quebrar os princípios do Senhor. E agora, Daniel 3. Daniel 3 tem um momento aqui que eu acho, assim, espetacular. O auge dessa mensagem de Daniel 3 é isso aqui que a gente vai ler agora. É o verso, Daniel 3, a partir do verso 16. Vamos a partir do 15. Vamos a partir do 15, ó. Olha só o que vai dizendo. Agora, pois, se estáis prontos, aqui é o rei Nabucodonosor falando, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos irmãos, eles estão dizendo aqui, ó rei, é o seguinte, se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não livrar, pode ficar ciente que nós não vamos adorar seus deuses. Não vamos adorar. E algumas pessoas falam assim, se Deus, se Deus me der o sábado, eu vou servir a Deus. Né? Se Deus, no dia de sábado, me liberar, e sim eu vou servir. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, independente do que eu estou passando, eu posso estar passando o maior perrengue, aí, a maior dificuldade, a minha fé não deve ser tocada. Independente de qualquer situação que eu passe, independente do problema com o esposo, do problema com a esposa, do problema no trabalho, do problema com o meu irmão, do problema dos diversos relacionamentos, de qualquer que está faltando dinheiro, está faltando alimentação, a coisa está difícil, a saúde está ruim, a minha fé ela é intocável. Irmão. Não tem nada a ver, você se afastou porque é por causa dos problemas. Não! Os problemas não devem afastar, pelo contrário, deve aproximar você do Senhor. Não. É preciso ficar atentos para isso. Jesus, queridos, ele nunca nos prometeu sombra e água fresca. Jesus é claro em suas palavras. Ele não engana ninguém. Ele diz, quer me seguir, toma a sua cruz e me siga. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não engana, ele não faz discursos para enganar você, não. Ele coloca a situação real como é, e ele ainda coloca a parábola do joio e do trigo. Ele diz que na igreja vai ter aqueles que são contrários, mas precisamos continuar, nunca desistir, sempre avançar. É o que ele nos orienta a fazer. Não podemos decair dos princípios. Os princípios, queridos, eles são universais, absolutos e imutáveis. Né? Eles são universais.
Porque os valores cristãos são universais por estarem fundamentados na moral divina. Nosso Deus é um ser moral. Seus atributos atestam quem ele é. Ele é santo, ele é justo e ele é bom. Então, os princípios eles são universais. Não importa a quem a pessoa sirva, ela pode até servir outros deuses. Mas, queridos, os princípios são universais. É para a humanidade toda. Eles são absolutos, né? Absoluto é aquilo que não depende de outra coisa, mas existe por si mesmo. Os valores cristãos são absolutos porque procede de um Deus pessoal, que não depende de qualquer outro para para existir. Ele é eterno. Aquilo que é eterno não tem nem começo nem fim. Ele existe por si mesmo, tem a vida em si mesmo. Deus também é absoluto porque não está sujeito a épocas, a tempos, né? Nada, ele não está preso ao tempo. Ele governa eternamente o universo. Seu reinado é de justiça. Então, às vezes a gente fala assim, Deus existe. É uma expressão até que não é muito certa, viu? Porque se você falar, Deus existe, você quer dizer que ele não existir, passou a existir? Não, mas ele é. Deus é. Ele é para todo o sempre. Então, por isso que ele é absoluto, os princípios são absolutos. E, finalmente, os princípios são imutáveis. Imutável é a qualidade daquilo que não muda. Os valores cristãos são imutáveis porque o Senhor Deus é imutável. Ele não muda e é o mesmo em todas as épocas. Suas leis são conforme seu caráter moral, pois ele é fiel. Aqui, queridos, não está trazendo para nós a questão de profecias condicionais e incondicionais. Por exemplo, uma clássica profecia, o anúncio condicional é a questão do Nínive, né? Deus anunciou que iria subverter a cidade, queria destruir a cidade, mas isso era condicional. Quando o povo se arrepende, aí volta, né? Que o povo se arrependeu. Agora, tem profecias que são incondicionais. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Sim, ele vai voltar, independente se eu aceito ou não aceito, se eu creio ou se eu não creio, se eu quero ou se eu não quero, ele vai voltar. Profecia, ela é incondicional. Está falando disso? O Senhor, ele é imutável, seus princípios são imutáveis. Coisa tremenda. Eu achei interessante isso aqui da lição, peguei da lição para colocar nessa palestra, né? Sobre Moisés, né? A gente viu sobre José, agora os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, agora Moisés. Encontramos na vida de Moisés 3 grandes temas relacionados à fé: a recusa pela fé, o opróbrio ou a vergonha pela fé, a recompensa da fé. Moisés escolheu o imperecível, viu o invisível e fez o impossível. Esse comentário aqui que eu separei, interessante, ó. Olha só isso aqui, aperte o cinto e segura o coração aí, ó. Sofrer no meio do povo de Deus, ainda que seja por causa do próprio povo, é melhor do que ser feliz no mundo. Vou repetir para você. Sofrer no meio do povo de Deus, ainda que seja por causa do próprio povo, é melhor do que ser feliz no mundo. Irmãos, tem pessoas que estão beirando a loucura, a insanidade, de se afastar de Deus e dizer assim, eu vou prosperar lá, depois eu volto. Quiçá, talvez, eu vou ali jogar uma loteria, né? Vou arriscar o jogo do bicho, vou ficar rico, depois eu volto. Isso é loucura, irmãos. Me afastar do Senhor para prosperar. O que é isso? Onde estamos? Para onde estamos indo? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Mas tem pessoas que estão fazendo isso. Quando eu estava na igreja, eu era assim mais ou menos. Então eu vou sair para prosperar, para crescer, porque a igreja me abafa. Queridos, eu tenho 46 anos, tenho 25 anos na igreja. Tudo que eu aprendi foi nela. Eu gosto de falar na igreja. Eu gosto de cantar na igreja. E muitas atividades que eu realizo na igreja. Na igreja. Aprendi na igreja.
Mas tem pessoas que estão querendo é, se afastar do Senhor e usa muitas desculpas, né? Moisés aí poderia ter se afastado por causa do povo, Moisés poderia ter sido um faraó do Egito, mas ele preferiu passar vergonha, perseguição, opróbrio, mas nunca se afastar do Senhor. Se porventura na sua mente está passando uma situação como essa, se alguém está soprando em seu ouvido que na igreja você não vai conseguir nada, é Satanás falando, viu? Cuidado. Tem mais aqui, tem mais. Não, ainda não. Segura aí. Esse texto aqui eu destaquei por um objetivo também. Olha só. Mateus 16, 23. Jesus falando. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Uma repreensão dura que Jesus deu a Pedro. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia que Pedro poderia suportar. Pedro ele não era o diabo, mas ele estava se deixando, com boas intenções, deixando que o adversário usasse. Ah, Senhor, jamais eu vou deixar o Senhor morrer, jamais eu vou deixar o Senhor ir para Jerusalém, jamais. Mas a obra do Senhor é salvar. Jesus veio para salvar. E ele dá uma repreensão dura para Pedro. Irmãos, a irmã Dilma, ela orou pelos pastores e tal, e ela fez um parênteses ali, de que tem alguns que só estão pensando em administrar e estão deixando a vida espiritual um pouquinho, mais ou menos. É uma realidade. Nós não estamos julgando ninguém, mas é uma realidade. Nós que trabalhamos com as pessoas, nós sabemos disso. Mas, irmãos, tem algumas pessoas que estão fracos nos princípios e alguém chega para pedir um conselho, por exemplo, pede um conselho sobre o sábado. Né? Ah, irmã, eu estou passando fome, mas eu estou a uma proposta de emprego ali. E aí, irmão, o que é que eu faço? Aí o cara, em vez de aconselhar o que a Bíblia diz, ele, não, irmão, pode ir lá. Vai lá, trabalha um pouquinho, depois você... Depois o quê? Depois o quê? Irmão, você lê a Bíblia, que você vai ver que a prosperidade do homem de Deus não vem do chefe, não vem do líder, não vem do rei. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, José, eles prosperaram, não foi porque ele estava bajulando o chefe, não foi porque ele bajulava o rei, e esses homens poderiam perder a cabeça mesmo, poderiam morrer literalmente ali na hora, mas eles não abriam a guarda, irmãos, eles eram firmes, que eram aquilo que aprenderam na palavra, e Deus os fazia prosperar pela fidelidade, irmãos. Não era por bajulação ao chefe, não era por isso, era porque eles permaneciam firmes, como a música disse, firme no que é reto, mesmo que caia nos céus. Vamos permanecer firmes, irmãos, mesmo que passemos dificuldade. Quando eu era militar, em um momento eu tive medo, depois eu decidi firmemente não ceder, não abrir a guarda aos líderes lá, fiquei preso, e eles disseram depois, não vamos colocar o Juliano mais dia de sábado. E eu servi o exército de 98 até 2002, sem ir lá no dia de sábado. Porque eu decidi firmemente que não iria. Uma vez o capitão me colocou na escala de sábado. Eu nem precisei ir lá, porque o sargento foi lá e falou, o capitão, o senhor quer alteração no seu serviço? Aí o capitão, não, por quê? Aí o sargento, porque esse pessoal é adventista, ele não tem medo, não. Aí o sargento me trocou, o capitão me colocou no domingo. Eu sabia que por colocar sábado eu não ia. Decida firmemente não se contaminar. Decida. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado.
E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então é muito tarde. Dureza, hein? Mas é a realidade. Às vezes o adversário deixa ali, prosperando, gente rica, sem precisar depender de Deus. Tem uma hora que a casa cai e complica. Muito cuidado com os convites de Satanás. Satanás vigia cuidadosamente, irmãos, para encontrar cristãos fora de guarda. Se os seguidores de Cristo se lembrassem de que o preço da vida eterna é a eterna vigilância, muitos têm uma fé vacilante. A menos que sejam revigorados, reavivados, despertados à ação, as suas vidas se perderão. Precisamos, irmãos, sacudir o braseiro de vez em quando. Sacuda o braseiro ali, dê uma soprada para não apagar. Precisamos estar firmes e acesos na vida espiritual. O tempo passa, a gente às vezes parece que relaxa, mas precisamos ficar em guarda por causa das artimanhas do adversário. Olha só que equipe tremenda. Daniel, o profeta, Ananias, Misael, Azarias, os meninos, José, né, o próprio Cristo, Moisés. Pessoas ali do Daniel, os meninos, José, Moisés, pessoas como eu e você, né, que foram vencedores, eu e você também podemos. Basta buscar a palavra de Deus e pedir o poder para Ele. Ele pode sim nos ajudar, Ele quer que sejamos firmes, tá bom? Vamos chegando ao momento final. Seja fiel naquilo que é pouco e Deus, sobre muito, o colocará. Quero encerrar com essa música para orar por vocês no final, tá bom? Deus quer alguém forte, também leal, que ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a força natural. Deus quer alguém honesto e trabalhador. Deus quer homem forte e lutador, que negue o mundo, vença o tentador. Deus quer alguém que prove ser um crente, que diga assim: meu Cristo vive em mim. Deus quer alguém que ame trabalhar, em quem também se possa
fique em pé, bem firme, quando lá fora sopra o vendaval. Deus quer um homem firme na direção, que diga sim e saiba dizer não. Alguém que viva só em retidão. Deus quer um homem que ande em sua luz. Deus quer alguém que seja salvo por Jesus. A fonte deu uma travadinha aí, mas eu acho que o áudio saiu aí da música, né? Então, essa música é um sonho, né? Deus quer alguém, Deus quer homens e mulheres que possam refletir no próprio caráter, o caráter do Salvador. Você quer ser desse homem? Você quer ser essa mulher? Se você quer isso, quer sustentar os princípios, pedindo a Deus o poder do alto, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai nosso, louvado e exaltado seja o seu nome para sempre, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela sua poderosa palavra. Muito obrigado, ó Pai, por nos chamar, nos despertar, nos chamar ao alerta, Senhor. Devemos ficar em guarda, porque o adversário não brinca de ser adversário, ele quer destruir, quer matar, quer acabar com os seus filhos. A tua palavra diz que, se possível, ele enganaria até mesmo os eleitos. Nós somos eleitos do Senhor. Pai querido, tome em tuas mãos cada querido que está aqui nessa live especial, na madrugada. Toma as famílias representadas. Ajuda-os, aqueles que também vão assistir pelo YouTube. Que o Senhor nos dê o poder do alto para que possamos viver realmente a tua poderosa palavra e sustentar os princípios, mesmo que isso venha a pedir a nossa própria vida. Rogamos a tua bênção sobre todos nós e rogamos assim, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Né? Bom dia para todos, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Né? Deus cuide de cada um de vocês. Já liberei o som aí para você, dá o seu bom dia, dá o seu... Tá bom? Fiquem com Deus. Bom dia, meu irmão, e gratidão pela bênção da palavra que você trouxe. Realmente é para refletir. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Bom dia, povo santo. Bom dia, Martinho. Bom dia, bom dia. Palavra de Bom hoje. dia. Bom dia a todos. Benedito, não conseguimos falar na sala simultânea, não foi? Mas eu acho que era você, porque eu consegui falar com o irmão Ailton, que entrou pela janela. Não, ele entrou pela porta. A irmã Celina foi que entrou pela janela. Rapaz. Bom dia, Gilda. Vamos botar a live aí. Tchau, tchau. Eu também. Tchau. Tchau. Tchau.